Quase fui obrigada a beijar um estranho. Não que não me conseguisse conter, mas algo me estava a manipular. Ela não só revelou a minha altura e peso, como até disse que eu ainda era virgem. Porra, fui obrigada a recitar esta frase incrivelmente embaraçosa em público. Há 3 dias, pensei que estava a viver na realidade. Só quando acordei é que percebi que o meu mundo se tinha tornado um jogo autónomo. A minha colega de quarto era uma carta R, e a colega de turma ao lado era uma carta SR. E eu era a heroína de nível UR, uma dificuldade de 8 estrelas. A sala de aula, o dormitório, o bosque, tudo se tornou gatilhos do enredo. E o mais devastador foi que aquela rapariga, fria como um NPC, era na verdade a heroína. Ela conseguia manipular toda a gente com perguntas de escolha múltipla. E, na primeira vez que a conheci, fui obrigada a escolher a opção certa. Trocámos contas WeChat, um beijo inesperado. Caramba, a trama estava mesmo a caminhar para um beijo. Sem que ninguém se apercebesse, fui obrigado a cair nesta armadilha ridícula passo a passo. Mas ela agiu como se não soubesse de nada, colocou os auscultadores e tentou escapar, dizendo friamente, a aula vai começar. O meu peito estava pesado e não conseguia conter a raiva. Será que ela não sabia mesmo de nada? Ou, era ela a conquistadora, nos bastidores? 01. Quando acordei, descobri que o mundo em que vivia se tinha transformado num jogo autónomo. Os transeuntes eram cartas N, os colegas de quarto eram cartas R, a flor da turma na turma seguinte era carta SR, e eu era o protagonista masculino de nível UR com dificuldade de 8 estrelas. A sala de aula era uma cena comum, o dormitório era uma cena de 3 estrelas e o bosque era uma cena de 5 estrelas. A trama poderia ser desencadeada a qualquer momento. Por exemplo, agora. No edifício de ensino, no primeiro segundo em que os meus olhos se cruzaram com a rapariga que se aproximava, ouvi claramente um som de ding-dong. De seguida, um painel de luz transparente apareceu lentamente à minha frente. Javier. Javier, uau! Um herói com dificuldade 8 estrelas. Quer ver os detalhes dele? Como é que um gênio mal-humorado poderia deixá-lo ter sucesso? Piscadela. Eu. O meu nome é Javier, mas o que significa o protagonista masculino? A enxurrada de mensagens apanhou-me de surpresa e franzi o sobrolho para a rapariga à minha frente. Era baixa, magra e pálida. O seu rosto, embora belo e adorável, estava tingido de cansaço e indiferença, com grandes olheiras. Eu conhecia-a. O seu nome era Isabel. Ela era originalmente da turma ao lado da minha. Estava de licença desde o primeiro ano e só voltou à escola na semana passada. Ouvi dizer que ela deveria repetir o primeiro ano, mas, por algum motivo, ainda estava a ter aulas com os alunos do segundo ano. Já tinha visto a foto dela, mas esta era definitivamente a primeira vez que nos conhecíamos pessoalmente. Será ela a heroína deste jogo autónomo? Fiquei furiosa. Então és tu. As legendas no quadro de luz transparente mudaram repentinamente. Bip. O único protagonista masculino desta fase apareceu. Como gostaria que fosse o primeiro encontro dele consigo. A. Trocar o WeChat e beijar-te sem querer. B. Trocar QQ e beijar-te sem querer. C. Descobrir a tua beleza de cortar a respiração e beijar-te sem querer. D. Fazer com que ele te apresente detalhada e cativante. Já assisti a este tipo de perguntas de escolha múltipla inúmeras vezes nos últimos 3 dias. Sei que a heroína consegue manipular perfeitamente o comportamento dos outros através das escolhas que faz. Mas nunca imaginei que isto me acontecesse. Antes que eu pudesse reagir, a opção C da pergunta eliminou-se subitamente. Nesse momento, a expressão facial de Isabel, semelhante a uma máscara, transformou-se numa emoção distinta. Fomos apanhados de surpresa quando a opção C se eliminou subitamente. O tempo pareceu esticar-se no silêncio. Enquanto olhava em choque, as bochechas brancas como porcelana de Isabel pareciam ser filtradas por um filtro de luz suave, transformando a sua delicada beleza numa beleza de cortar a respiração. Os seus lábios rosados, dentes brancos e olhos brilhantes cativaram o meu olhar. Senti uma tontura momentânea quando um rapaz apareceu de repente ao meu lado, gritando, desculpa, estou atrasado. Ele esbarrou comigo mais depressa do que eu conseguia desviar-me. E, com um movimento em câmara lenta, saído de um filme, lancei-me contra a Isabel. No momento em que os meus lábios tocaram naquele ponto sensível, ouvi um som extremamente estranho, como um comando que está a ser cancelado. Bip. Devido às intensas oscilações mentais do apresentador, a opção C foi cancelada. A minha rigidez desapareceu e rapidamente me apoiei na parede ao meu lado, com o suor a escorrer-me da testa enquanto olhava para Isabel, que estava tão perto de mim. Depois de remover o filtro de luz suave, a minha tontura desapareceu instantaneamente. Os seus olhos escuros pareciam calmos, refletindo na perfeição o meu rosto agora ligeiramente sinistro. As suas longas pestanas tremeram levemente, quase varrendo o meu rosto. O seu hálito quente formigava desconfortavelmente. Droga. Esta pergunta idiota de escolha múltipla. Praguejei por dentro, endireitando-me de medo e desgosto. Antes que pudesse dizer alguma coisa,
vi outra cena que destruiu completamente as minhas defesas. Se escureceu, D voltou a acender. D, peça-lhe para fazer uma autoapresentação detalhada e sugestiva. Então, antes que pudesse reagir, os meus lábios moveram-se involuntariamente. Javier, 20 anos, 1,85 metros de altura, 70 quilos, nunca teve uma relação. Embora seja considerado um mulherengo, nunca pegou na mão de uma rapariga e ainda é virgem. Porra! Não fumo nem bebo, nunca vou a bares, recebi a Bolsa Nacional abrangente por 2 anos consecutivos e tenho um GPA de 3,99. Pode chamar-se autoapresentação sugestiva. Abdômen de six-pack, busto 45, ancas. A minha cara ficou vermelha e recitei essas palavras rapidamente, praticamente fechando os olhos. Mas, pouco antes de fechar os olhos, vi Isabel, que estava um pouco atordoada, recuperar finalmente a compostura. Ela olhou-me atentamente durante alguns segundos, depois, colocou os enormes auscultadores pendurados no pescoço e aumentou o volume no máximo. O rock a tocar alto nos seus auscultadores era tão ensurdecedor que ela não me conseguia ouvir, mesmo que eu gritasse. Como assim? A minha autoapresentação é assim tão horrível. Senti um misto de raiva e alívio. Era melhor que ela não ouvisse algo tão embaraçoso. Depois de ter terminado esta estranha apresentação, a Isabel limitou-se a olhar para mim, tirou os auscultadores e virou-se para sair. Agarrei-lhe o pulso, par. O que está a acontecer? Isabel fez uma pausa. Estou atrasada para a aula. A sua indiferença à situação fez-me latejar a têmpora. Eu retorqui, não devia explicar. Isabel perguntou calmamente, que explicação? Fiquei atordoada. Nenhum dos alunos à minha volta sabia deste jogo. Mesmo manipulados pelas questões de escolha múltipla, não faziam ideia. E a Isabel? Mesmo que fosse a heroína, será que ela sabia? Ainda estava a pensar nisso quando uma voz robótica soou de repente. Caramba! Uma heroína de nível UR, apresentadora. Isabel franziu os lábios, parecendo um pouco irritada. A voz robótica continuou a ladrar. Apresentadora, o seu progresso é muito lento. Precisa de acelerar. Finalmente consegui ativar as perguntas de escolha múltipla, e por que está a desperdiçar? Você. Suba, dê-lhe um beijo, talvez isso aumente a sua popularidade. A voz era tão assustadora que instintivamente olhei para cima, apenas para encontrar pessoas a correr de um lado para o outro, ninguém a ouvir nada. Ouviu-me? Preste-me atenção. Apenas a rapariga com o rabo de cavalo simples fez uma pausa, tirou os auscultadores do pescoço e virou-se, como se quisesse evitar o som. Vendo Isabel prestes a passar por mim, determinei finalmente a sua identidade e ironizei, captora. Isabel franziu o sobrolho. Ela fez uma pausa, com os olhos marcados pela surpresa enquanto me olhava. Ela fez uma pausa. Consegue ver isto? Disparate, fechei os olhos, tentando acalmar-me. Vem comigo. Isabel soltou um "oh", com a expressão novamente fria, impassível. Preciso de ir para a aula. Eu. Que aula horrível. 1 minuto depois, com uma expressão carrancuda, segui até à sala de aula e fui obrigada a começar a aula do dia. Para minha surpresa, ela permaneceu em silêncio, anotando durante 2 horas, sem demonstrar qualquer comportamento invulgar. Finalmente, chegou a aula. Tinha acabado. Desta vez, não a deixei resistir e arrastei-a para fora do edifício de ensino. Os alunos corriam pela rua, cada um com um painel transparente pendurado à cintura. Passantes insignificantes, por favor. A apresentação de todos foi a mesma, a barra de favorabilidade a piscar acima das suas cabeças preenchida com um punhado de um líquido cor-de-rosa claro. Uma placa com os dizeres, localização do lote, estava pendurada à entrada do edifício de ensino, e até o céu brilhava com uma legenda cor-de-rosa que dizia, o tempo está sol hoje. Passado um bocado, o céu mudou de descrição. Perfeito para um encontro. Eu. Idiota. Há 3 dias, quando acordei da sesta, o mundo parecia assim, não é a interface de um clássico jogo otaku chinês. Isto foi incrivelmente surreal. Finalmente percebi que não era doente mental. E agora vejo-me como alvo de uma captura. Suprimi a minha raiva, desviei o olhar e levei Isabel para um banco na floresta. Estava tudo quieto ali. Quando estava prestes a falar, ouvi novamente aquela estranha voz mecânica. Anfitrião. Javier. Javier, o ídolo da próxima turma. Um herói lendário deste nível vale 10.000 pontos. Se o conquistar, poderá libertar-se do vínculo imediatamente. Anfitrião, não está tentado. Eu. Isabel. Olhámos-nos por 5 segundos. De repente, ela pareceu a perceber-se de algo e disse, pare de falar. Isabel declarou os factos calmamente, ele parece conseguir ouvir-me. Ao mesmo tempo, ironizei com raiva, eu consigo ouvir. És tu, esse sistema inútil, que me queres conquistar. 02.
Há 3 dias, acordei de uma sesta e abri os olhos para ver uma estranha barra horizontal acima da cabeça da minha colega de quarto. Era transparente, pairava sobre a cabeça de Carlos, flutuava para cima e para baixo, e enchia-se com cerca de 1/10 de um líquido cor-de-rosa pêssego. Favorabilidade. Estas 3 personagens redondas com pequenas asas dançavam arrogantemente acima da barra horizontal, questionando a minha visão do mundo que só acreditava no materialismo científico há 20 anos. Javier. Irmão Javier. Papá. Mestre Javier. Bebé Javier. Os saltos de Carlos tiraram-me finalmente do transe. Ao ouvir os nomes nojentos que gritava, franzi o sobrolho e esbofeteei-o. Está doente? Parece que não me consegues ouvir, não importa como te chame, disse Carlos, em tom de brincadeira. O que está a fazer? Porque está a olhar para mim de repente. Eu. Não é nada. Carlos era um homem musculado de 1,75 metros do nordeste da China, e a coisa cor-de-rosa na sua cabeça parecia tão deslocada. Suspeitei que estava a ter alucinações por ter ficado acordado até tarde ontem à noite. Quando estava prestes a dizer que não era nada, os meus olhos fixaram-se na cintura de Carlos. Havia qualquer coisa, em termos de jogo, aquilo a que se chamaria caixa de diálogo. Também estava estranhamente suspensa no ar. Era claramente uma superfície bidimensional, mas balançava de forma anormal com os movimentos de Carlos. Carlos. R. Contém gatilhos de enredo. O que é? Um RPG em versão live action. Suspeitando que estava a sonhar, encarei a caixa de diálogo atentamente. Um segundo depois, ela mudou. Carlos, favorabilidade 10/100. Um veterano do Conselho Estudantil, um tipo grande, bondoso e galante. Embora não seja particularmente valioso para a captura de estratégias, é um alvo relativamente fácil para anfitriões de baixo nível. Experimente, minha querida, Eu. Levantei os olhos lentamente, mas antes que pudesse reagir, o Carlos saltou para o lado, olhando-me horrorizado. Javier, porque estás a olhar para mim? Sou um tipo completamente hetero. Mesmo que fosse bonito, eu não. Suprimindo a vontade de os esmurrar, perguntei, tu. Consegue ver? Carlos tapou a mão com cautela, ainda estou de calças. Eu, estou a perguntar-te se consegues ver a barra de afetos acima da tua cabeça e a caixa de diálogo no teu corpo. O Carlos ficou atordoado durante 2 segundos, depois aproximou-se e tocou-me na testa. Não está com febre, então por que está a dizer disparates? Desisti de falar com ele, dei uma vista de olhos à minha agenda da tarde e decidi ir para a aula. Ainda deve estar a dormir depois do cochilo. Desde que saia, com certeza conseguirei dissipar esta alucinação tão real. Enquanto pensava nisso, acabei de sair e vi uma caixa de mensagens familiar pendurada na porta do dormitório masculino. Dormitório masculino, sendo embora as raparigas sejam geralmente proibidas, se a união de estudantes estiver a verificar, pode entrar livremente. Há uma grande probabilidade de encontrar um homem bonito e nu. O doce amor começa aqui. Fiquei em silêncio por um momento, depois saí do dormitório masculino e encontrei Yuan Bin, membro da comissão de estudo da nossa turma. Yuan Bin, apenas um transeunte insignificante. Sem gatilho para o enredo. Passei pelo membro da comissão de estudo e por muitas outras placas com não. Por fim, fiquei insensível à visão de transeuntes que poderiam desencadear o enredo, ignorando os sinais de vários locais do enredo, como a loja de conveniência e o campo de basquetebol. Tenho de admitir que o que vi não foi uma ilusão, mas não posso descartar a possibilidade de que algo esteja realmente errado com o meu cérebro. Nos últimos 3 dias, vi todo o tipo de introduções estranhas em bancas, até mesmo uma verdadeira questão de escolha múltipla em que um rapaz que tinha concordado no encontro de repente se declarou indisponível. Não acredito que o mundo em que vivo seja apenas um espaço de jogo virtual, nem acredito que as pessoas que me rodeiam estejam a ser simplesmente manipuladas. NPC. Assim, só há uma possibilidade. Aos olhos de alguém, este mundo é provavelmente uma versão real de um jogo Otome. Então, qual é o seu propósito? Olhei para a Isabel. É deste mundo. Ou melhor. Isabel, embora eu nunca tenha tido um relacionamento, usando o formato de múltipla escolha para manipular o coração das pessoas, ignorando a vontade delas de ganhar favores e até mesmo rotulando aqueles que o rodeiam com avaliações desrespeitosas baseadas nos seus próprios padrões, disse eu, mal-humorado. Não acha que isto é demais? E o SR, transeuntes insignificantes. É algo que deveria existir no mundo real. A Isabel encarou-me, depois assentiu e disse calmamente, tens razão. Só isso. Mas preciso de te corrigir num ponto, disse Isabel, inexpressiva. Se eu não fosse deste mundo e simplesmente o visse como um jogo, então a sua crítica moralista a mim seria completamente irracional e não serviria a outro propósito senão o de me enfurecer. Não me importaria minimamente. Este é o desprezo natural de um ser de dimensão superior. Ela fez uma pausa. Quanto à manipulação, nunca jogou. Acha que controlar o homem de gelo e fogo da floresta é desrespeitoso para o pequeno gelo e o pequeno fogo? Acha que está a ir longe demais? Fiquei instantaneamente convencida e praticamente sem palavras.
Desde há 3 dias até agora, os meus pensamentos têm estado num estado de desordem, incapaz de analisar a situação atual com coerência. Em silêncio, Isabel voltou a suspirar e baixou os olhos. Mas não deixa de ter razão, porque eu sou apenas uma estudante comum deste mundo, sem qualquer intenção. Simplesmente fui enredada por esta civilização desavergonhada de dimensões superiores. O que quer dizer com desavergonhada? Como é que um sistema tão adorável como a Luna pode ser considerado desavergonhado? O hospedeiro não deseja genuinamente ser amado. Detetei esse forte desejo e liguei-me ao hospedeiro. A voz mecânica disse com naturalidade: Isabel. O seu rosto, com a expressão, vamos morrer com a escola hoje, cresce mesmo de amor. Um pouco envergonhada, só pude fingir que não tinha ouvido. Isabel, estás a dizer que não é tua vontade ser assim agora? Bip. Local de disparo especial do enredo detectado, Bosque, desencadeando uma cena de amor 5 estrelas. Agora, Javier decidiu abrir-se para si. Está encantada e cativada pelo seu belo rosto ao pôr do sol. Então, planeia. A. Beijá-lo. B. Abraçá-lo e beijá-lo. C. Atirá-lo para uma árvore e beijá-lo. D. Escolher uma das 3 opções de forma aleatória. Depois de ver claramente, dei 2 passos para trás, cautelosamente, Mas a opção C já se tinha eliminado a uma velocidade que eu não conseguia parar. Depois, sob a influência do julgamento absoluto, congelei no lugar, incapaz de me mexer enquanto Isabel cambaleava e se atirava ferozmente para os meus braços. Ela era incrivelmente magra, mas surpreendentemente macia, como um pedaço de algodão leve a bater no meu peito. Dei um passo incontrolável para trás, caindo em cheio contra uma árvore. Isabel franziu os lábios com força, o suor a brotar-lhe da testa. As opções A, B, C, D pareciam estar a interferir, as suas luzes a tornarem-se caóticas. Bip. Devido às intensas oscilações mentais do apresentador, a opção C foi cancelada. Ouvi a voz mecânica dizer relutantemente, e então a opção A acendeu. Dá-me o teu dedo, disse Isabel, com o rosto pálido, como se estivesse a sofrer uma pressão imensa. Senti um ligeiro retorno do controle sobre o meu corpo. Franzindo o sobrolho, olhei para ela. Está bem. Dedo, repetiu ela. Estendi a mão direita, confusa, e no segundo seguinte, um beijo leve pousou no meu dedo indicador direito. Suave, fresco e fugaz, como um dente de leão na ponta dos meus dedos. Tremei como se tivesse sido atingida pela eletricidade, e o controle do meu corpo foi completamente restabelecido. Isabel desabou completamente, sem forças. Apoiei-a e ouvi-a dizer quase sem fôlego, desculpe. Ver para crer, e eu acreditei verdadeiramente nas suas palavras. Apoiando-a com uma ligeira dor de cabeça, perguntei, estás bem? Resistir à escolha de Luna tem um preço. Estás louca? A minha cabeça latejava com a voz do sistema. Gosta de fazer uma coisa tão torturante. Estou apenas a ajudar o anfitrião. Além disso, como odeias estar preso a mim, devias fazer mais missões para te libertares. Caso contrário, espero ficar preso a mim para sempre. Não consigo cumprir os requisitos para me desvincular, disse Isabel, mal a recuperar. Se voltares a ativar essa opção ridícula, eu salto do prédio. Como pode ser impossível? São apenas 10.000 pontos. Além disso, que opções ridículas. Todas são ativadas automaticamente. A Luna está apenas a ajudá-lo a escolher. 10.000 pontos. Isabel parecia incrivelmente frustrada. Será que devo fazer com que 10.000 pessoas se apaixonem por mim a 100%? Isso é possível. As pessoas comuns ganham 1 ponto, mas uma carta R não vale 10. SR vale 100 e SSR vale 1000. É tão simples. Isabel disse sem expressão, matem-me apenas. E. Agora a opção mais simples está mesmo à tua frente. Dá-me apenas 10.000 pontos, querida. Se o conquistares, podes despedir-te de mim. Eu. Isabel. Trocámos olhares, ambas demonstrando evidente desconforto. Esqueça, disse Isabel enquanto saía. Não estou interessada. Conquistar-me, ironizei e afastei-me dela. Troca outra pessoa. 03. De volta ao dormitório, quanto mais pensava nisso, mais infeliz me sentia. Em transe, rabisquei as descobertas e as inferências do dia no meu caderno. Primeiro a julgar pela situação atual, quanto mais elevado for o nível do alvo conquistado, maior será a probabilidade de desencadear questões de escolha múltipla. Pelo menos não esperava que em apenas algumas horas, eu e Isabel fossemos obrigadas a fazer perguntas de escolha múltipla 2 vezes. 2. Como nós sabe, Isabel parece conseguir mudar as opções diretamente em circunstâncias normais depois de responder às perguntas de múltipla escolha, mas as restrições em locais especiais são mais fortes e parece que o número de estrelas é usado como padrão de avaliação. Tomando o Bosque como exemplo, resistir à opção de 5 estrelas foi uma luta para Isabel. Terceiro, desvincular requer 10.000 pontos, uma tarefa praticamente impossível.
Embora ela tenha deixado claro hoje que não queria nada comigo, com um sistema tão horrível, e se um dia não aguentasse mais e decidisse tomar uma atitude contra mim. Uma súbita sensação de crise apoderou-se de mim, mas dissipei-a passado um momento. Deixando de lado a minha própria estética, como poderia uma rapariga como a Isabel, que parecia tão completamente abatida e cansada do mundo, conquistar alguém? Além disso, não podia ser conquistada. Abraçando as cobertas, quis ligar ao Carlos para apagar as luzes, mas a visão da fonte rosa brilhante por cima da sua cabeça deu-me vontade de vomitar, por isso simplesmente virei-me, frustrada. No dia seguinte, o Carlos, que ia comigo para as aulas, olhou para as minhas olheiras com espanto. O que é que se passa consigo? Eu. Não lhe queria contar que tive um pesadelo em que estava a ser perseguida por perguntas idiotas de escolha múltipla durante toda a noite. Eu estava prestes a falar quando os olhos de Carlos brilharam e ele acenou para trás de mim, Isabel. Isabel. Uma premonição subtil atingiu-me de repente e, de facto, virei-me e vi o rosto inexpressivo de Isabel. Era março. Vestia um moletom preto com capuz. Os seus olhos estavam desfocados quando me olhou brevemente, assentiu e cumprimentou o Carlos. A Isabel acabou de regressar ao campus na semana passada. É uma rapariga rara na nossa zona, apresentou-me Carlos. Ainda não a conheceu, certo? Deixe-me apresentá-la. Bufei, mal piscando. Não, obrigada. Isabel também agiu como se não se importasse e virou-se para ir embora. Ao que parece, Shurafield. Como gostaria que Javier descrevesse a sua relação com os outros potenciais alvos. R. A rapariga por quem se apaixonou à primeira vista. B. Alguém com potencial para um relacionamento. C. Aquela que lhe roubou o primeiro beijo. D. A sua futura namorada. No momento em que surgiu a questão de escolha múltipla, vi-me surpreendentemente mais calma do que esperava, retendo a energia para pensar mesmo no meio de um colapso. Por exemplo, como é que eu explicaria isso ao Carlos mais tarde? Isabel parecia despreparada para este desenvolvimento. As suas pupilas dilataram-se ligeiramente enquanto olhava fixamente para o C aceso. Carlos estava completamente alheio. O quê? Javier, conhece a Isabel? Resignei-me ao meu destino e desviei o olhar, movendo a boca incontrolavelmente. Ela roubou. No segundo seguinte, a Isabel correu para a frente, levantou a mão e tapou-me a boca. Murmurei a frase toda, olhando para Isabel em choque. Como poderia ser possível? Isabel olhou-me atentamente, os seus olhos negros e rígidos, desprovidos de qualquer emoção desnecessária. Ela só baixou a mão depois de eu terminar de falar, juntando as mãos atrás das costas como se nada tivesse acontecido. Disse calmamente, Sénior, o que estava a tentar dizer. Os dedos da rapariga eram suaves e frios, mas quando tocaram nos meus lábios, sentiram um calor assustador. Mas a sua expressão era fria, e mesmo a palavra Sénior não era subtil, em vez disso, estava impregnada de um sarcasmo cortante. O meu pomodadão rolou e fechei os olhos, dizendo, infeliz, nada. Vocês. O Carlos, assustado com as ações da Isabel e de mim, olhou de mim para ela de forma estranha, dizendo finalmente, o que estão a fazer? Contive a minha raiva e levantei a mochila. Vamos. Isabel não disse nada, simplesmente seguindo-nos até à sala de aula e sentando-se silenciosamente na minha frente. Como ambos estudavam no departamento de matemática, os nossos horários coincidiam bastante, aumentando as probabilidades de nos encontrarmos. Veja esta aula de álgebra avançada, por exemplo. A professora de álgebra avançada era uma mulher muito rigorosa, com um talento especial para reconhecer rostos. Depois de entrar na aula dela, ela lembrava-se de ti. A sua parte favorita de cada aula era chamar as pessoas ao pódio para fazerem exercícios, e tinha o seu próprio estilo único. Antes do início de cada semestre, organizava aleatoriamente a chamada e selecionava 10 alunos para assinar. 30 minutos depois do início da aula, Carlos animou-se e sentou-se direito. Aqui estão. Com certeza, no segundo seguinte, a professora ajustou os óculos, que brilhavam friamente, e abriu a chamada. Os alunos ao seu lado sentiram o couro cabeludo formigar, as cabeças baixas, enquanto começavam a esvaziar a mente. A professora, depois de olhar em redor, franziu o sobrolho de repente. O menino sentado ao fundo da sétima fila. No fundo da sétima fila. Este assento soou-me estranhamente familiar. No segundo seguinte, Isabel, completamente bloqueada pelos rapazes da primeira fila, levantou-se. Ah, é uma menina, a professora fez uma pausa. Acho que nunca te vi antes. Ela acabou de chegar do recreio, professora. Antes que Isabel pudesse dizer alguma coisa, a monitora da turma ao lado atendeu por ela. Ok, disse a professora, talvez por ter ouvido falar de Isabel, o seu tom suavizou-se. Então venha e resolva este problema. Não faz mal se não conseguir. Apenas partilhe o seu pensamento. Olhei para o problema no PowerPoint e o Carlos engasgou-se. Professora Miejo, escolheu mesmo um problema tão ridículo. É realmente assustador. É certamente um pouco difícil, mas o Carlos está a ser demasiado pretensioso. Isabel tinha ainda uma expressão cansada do mundo.
Ela caminhou silenciosamente até ao pódio, marcou 2 pontos brancos no quadro negro com um pedaço de giz e depois ficou em silêncio. Parecia que ela não conseguia escrever. A plateia estava em silêncio absoluto. Tinha acabado de levantar o queixo com interesse, na esperança de assistir à diversão, quando aquele som mecânico e desafiante da morte ecoou nos meus ouvidos. Apareceu. O herói salva o momento da beleza. A minha expressão congelou. Antes mesmo de terminar a pergunta, explodi instintivamente num palavrão, P***RRA. Perante um problema de matemática que o deixa perplexo, como planeia resolvê-lo? A. Chore copiosamente para o professor. B. Peça ajuda copiosamente ao Javier. C. Escolha aleatoriamente um Javier sortudo para subir automaticamente ao palco e ajudar-te. D. Escolha 3 dos anteriores. Eu. Este sistema idiota está contra mim, não é? Posto isto, resignei-me ao meu destino e preparei-me para subir ao palco. Respirei fundo e, no segundo seguinte, a brilhante questão de escolha múltipla pescou subitamente, como que perturbada por alguma força desconhecida, e a escrita tornou-se gradualmente caótica. A expressão de Isabel era calma, os olhos fixos na questão ao seu lado, como se estivesse a pensar, ou talvez apenas a sonhar acordada. Escolha, 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 sinal sonoro, erro, erro. A questão de escolha múltipla que parecia tão irresistível desde o seu surgimento dissipou-se lentamente sob o seu olhar, acompanhada por um som mecânico relutante, e transformou-se finalmente num rosa cintilante e imperceptível, como se a poeira tivesse assentado. Há um paradoxo na questão, um erro de programa. Paradoxo. Isabel. Talvez Isabel tivesse permanecido em silêncio durante muito tempo, pelo que a professora não pôde deixar de a lembrar, dizendo calmamente, se não consegues. Desculpe, a voz de Isabel era inexpressiva. Eu só estava a pensar. A professora ficou atordoada. Ah. Então, descobriste. Isabel não disse mais nada, apenas pegou no seu giz e escreveu calmamente no quadro. Linha após linha, aquelas fórmulas complexas dançavam como as mais belas notas na mão de um pianista, dançando nas pontas dos seus dedos brancos. Os meus olhos seguiam a caligrafia e eu ficava cada vez mais intrigada. Conseguia ver que cada passo que ela escrevia estava correto. O problema era bastante difícil e envolvia muitos cálculos, mas ela escreveu sem pensar 2 vezes, demonstrando as suas avançadas capacidades de aritmética mental e um raciocínio lógico claro, pelo menos em termos de velocidade, não mais de 3 pessoas da nossa turma poderiam superá-la. Porra! O Carlos olhou feio. A Isabel é incrível. A expressão da professora suavizou-se visivelmente. Observou a calma e a compostura de Isabel com satisfação, assentindo ocasionalmente, e finalmente até sorriu, elogiando-a, nada mal. Isabel assentiu e saiu do pódio por entre o fluxo constante de exclamações. Depois da aula, detive-a à porta do edifício de ensino. Ela não ficou surpreendida, mas seguiu-me obedientemente até um canto deserto, depois levantou os seus distintos olhos pretos e brancos e olhou para mim em silêncio. Fiz uma pausa, sentindo-me desconfortável por algum motivo. Soltei a mão e perguntei. O que aconteceu hoje na aula? Por que é que as perguntas de escolha múltipla apareceram e depois desapareceram? Esta situação anormal perturbou-me. Como é que o fez? Existe uma maneira de o eliminar permanentemente. Isabel pensou por um momento e disse calmamente, paradoxo. O que quer dizer? Ponderei por um momento e, de repente, tive uma ideia. Sabes mesmo como resolver aquele problema de matemática? É a previsão mais simples. Com um pouco de atuação, as perguntas de escolha múltipla serão ativadas. Isabel virou a cabeça e sorriu baixinho, como se estivesse a gozar com alguma coisa. Perdido? Ridículo. Então, isto. O sistema não consegue monitorizar os seus pensamentos, só consegue responder a perguntas com base nas aparências, disse eu, ocorrendo-me uma compreensão, e mencionei algo que me preocupou profundamente. Existe uma penalização para o paradoxo. Sim, a expressão geralmente fria e indiferente de Isabel mudou ligeiramente neste momento, os cantos dos seus lábios curvando-se ligeiramente num sorriso tenue. Posso sentir que ele está a ser monitorizado, o seu poder enfraquecido e não será capaz de gerar perguntas durante algum tempo. Ouvindo isto, senti-me revigorado. São realmente boas notícias. Era meio-dia, o sol brilhava intensamente. O sorriso fugaz de Isabel suavizou as suas feições frias, que eram tipicamente bastante frias para uma mulher, e foi um tanto, inesperadamente cativante. Uma emoção estranha e subtil brotou dentro de mim, como se um camarada, nos bons e maus momentos, tivesse ganho uma batalha preliminar, e eu não pude deixar de querer partilhar a alegria. Parei por 2 segundos e finalmente desviei o olhar. Eu disse casualmente, vamos lá. Vou levar-te a jantar. Isabel ficou atordoada. Porquê? Como um pedido de desculpas, disse eu. Eu entendi-te mal antes. Depois de a observar, reparei que, em comparação conosco, os NPCs conquistáveis, a Isabel parece estar sob uma pressão ainda maior como conquistadora. Não precisas, Isabel abanou a cabeça, o seu sorriso desaparecendo. Parecia ainda completamente desinteressada.
Qualquer pessoa nesta situação suspeitaria de mim imediatamente, e você não fez nada. Eu interrompi-a. Vamos comer um guisado quente. As palavras de Isabel pararam abruptamente. Os seus olhos claros fitaram-me, com um brilho invulgar que me fez sentir um desconforto momentâneo, e inclinei a cabeça. Carlos tinha mencionado o seu amor por comida picante. Disse que Isabel, apesar de parecer frágil e magra, pedia sempre o guisado quente extra picante quando saía. Enquanto outros se queixavam amargamente, ela manteve-se impassível. Quer comer? Eu disse indiferentemente, a extra apimentado grade de 9 quadrados. Isabel. Isabel, sim. 04. A minha família é da região de Yunnan, onde a cozinha é caracterizada por sabores picantes. Por isso, conheço todos os restaurantes de Yunnan e restaurantes de hot pot perto da escola. Levei a Isabel pelas ruas e ruelas como se conhecesse bem o caminho, e fomos logo para um autêntico restaurante de hot pot antigo. A Isabel estava atrás de mim. Depois de ver a dona cumprimentar-me familiarmente, disse indiferentemente, não consigo dizer. O quê? Levei-a a sentar-se na mesa mais ao fundo, um pouco confusa. É uma pessoa tão simpática, pensou ela, parece ter uma boa relação com as pessoas. Eu. Ri-me com raiva, sou simpático. Como sou simpático? Ela olhou-me em silêncio e, passado um bocado, disse indiferentemente, o quê? Estava prestes a perguntar mais quando vi Isabel baixar os olhos e acrescentar com muita naturalidade, mas é compreensível. Afinal, de uma perspectiva mundana, és realmente talentosa e bonita, com um excelente equipamento. Se estivesses num jogo Otome, serias certamente digno do título de Ur. Eu. Ela estava a elogiar-me. Uma sensação estranha surgiu dentro de mim, um misto de lisonja e embaraço. Esta interpretação enojou-me, por isso só pude fingir indiferença e dizer, de nada. Isabel voltou a ficar em silêncio. Ela começou educadamente a fazer os seus pedidos do menu. Dei uma vista de olhos e vi que era só carne picante, tripas, garganta de porco e até mioleira. Ainda antes de começar a comer, já estava saciado. Franzindo o sobrolho, pedi alguns pratos vegetarianos. Observei o seu corpo frágil e comentei objetivamente, os seus hábitos alimentares são muito prejudiciais para a saúde. Não faz mal, bocejou, com as pálpebras ligeiramente levantadas e a voz monótona. Toda a gente morre. Quando se morre, é apenas um punhado de cinzas. Ninguém sabe dizer se era saudável ou não. Eu. Esta resposta, sem qualquer vontade de sobreviver, sufocou-me. Olhei para o seu rosto pálido e perguntei, se não se importa, porque é que ainda se envolve num ato tão doloroso e perigoso como uma rebelião contra seres de dimensões superiores. Está a analisar-me. Os olhos escuros de Isabel encontraram os meus, a sua expressão inabalável, a sua voz calma. Mas está tudo bem contar-te. Embora não ache a vida muito interessante, também detesto ser controlada pelos outros. Este sistema idiota irrita-me imenso, e vou arranjar forma de o destruir sozinha. Ela pronunciou uma série de palavras, a palavra destruir suavemente, os seus lábios pálidos, e parecia uma menina doentia e não agressiva. Mas eu sabia que ela estava a falar a sério. Isabel parecia delicada, pensei, mas era como um vulcão adormecido, prestes a entrar em erupção numa chuva de cadáveres. O que está a pensar? Isabel fez uma pausa. Olha-me como se estivesse a observar uma maravilha do mundo. Apanhado. Zombei, mascarando os meus verdadeiros pensamentos, chamas-me arrogante. Acho que és ainda mais arrogante do que eu. Isabel voltou a ficar em silêncio. Era óbvio que Isabel gostava mesmo de comida picante. Quando a panela quente chegou, o calor fumegante banhou as suas pálidas bochechas com um ligeiro rubor, suavizando instantaneamente a sua expressão algo gélida. Depois de uma garfada de dobradinha, os olhos escuros de Isabel brilharam como estrelas, revelando uma emoção positiva rara, pura e brilhante. Ela comeu profusamente, suando profusamente. Observei-a durante muito tempo antes de pedir outra panela de leite de soja quente e servir-lhe uma chávena. Talvez gostando da refeição, ela mordeu a carne escaldante com um suave chiado. Ela agradeceu-me, com a voz uns graus mais suave, obrigada. Talvez por estar tão habituada ao seu rosto carrancudo, me senti um pouco desconfortável com as suas palavras sinceras. Os meus olhos voltaram-se para o seu rosto rosado. Não, obrigada. Este lugar é delicioso, agradeceu-me ela novamente com genuína emoção. Obrigada. Dei uma dentada distraída na carne e quase cuspir tudo. Para satisfazer o seu gosto, pedi o guisado extra picante, que era mais do que eu conseguia aguentar. Eu nunca como shabu-shabu, e a Isabel também não come certamente guisado puro. Assim, fiquei a olhar para a enorme panela de caldo vermelho, a borbulhar de pimentas, em silêncio. A Isabel, que comia com prazer, olhou para mim, depois parou de repente, levantou-se e dirigiu-se à mesa dos condimentos. Ignorei os seus movimentos, largando os meus pauzinhos e clicando no menu, com a intenção de pedir uma taça de arroz frito com ovo. Aqui, no momento seguinte, 2 pratos de molho foram colocados à minha frente.
Instintivamente, virei a cabeça e, mesmo a tempo, uma madeixa de cabelo comprido e preto roçou-me o rosto. O toque frio fez-me recostar-me, encontrando os olhos calmos e distraídos de Isabel. Este molho é para reduzir o picante. Pode mergulhar. Sem hesitar um segundo, voltou ao seu lugar. O seu jeito natural e indiferente tornou a minha reação um tanto exagerada ainda mais óbvia. Só consegui acrescentar, rigidamente, obrigada. Sentindo-me um pouco envergonhada, sucumbi à enorme panela de sopa vermelha e ao meu corpo algo faminto. Sem grande vontade, mergulhei um pedaço de borrego no seu molho especial, estava surpreendentemente delicioso. Não sei o que foi que lavou o singular picante, deixando para trás uma textura vibrante e macia. Parece que ela tem mesmo um talento especial para comer. Depois do jantar, acompanhei a Isabel de volta ao dormitório. Embora ela não tenha perguntado e eu não tenha falado, parecíamos ter chegado a um acordo tácito, caminhando uma após outra por esta rua tranquila em direção à escola. A Universidade A fica na cidade A. O Rio B, tal como um cinturão de jade, divide a cidade universitária de um lado do distrito D do outro. Uma ponte atravessa o rio, e as luzes lançam uma luz cintilante sobre a superfície, criando um brilho dourado. A lua brilhante, timidamente a espreitar por entre as nuvens, mal consegue aparecer. Caminhei atrás dela, com o olhar fixo e desfocado nos peões à beira da estrada. Pareciam livres e despreocupados, as suas gargalhadas e conversas incessantes, um forte contraste com Isabel, envolta num multão largo. Ela parou de repente, o capuz a cair, uma brisa a balançar os seus longos cabelos escuros. Olhou para o rio B, brilhando com uma luz e sombra vibrantes, e encostou-se à grade de proteção à altura da cintura. Os seus olhos escuros piscaram, as suas emoções confusas. Algo me atingiu, e de repente senti-me nervoso. Silenciosamente, dei 2 passos em frente. Ei! Repentinamente interrompida do seu devaneio, olhou para mim, um pouco perplexa. Apercebendo-se do meu braço apoiado na grade, perguntou, sem emoção, tens medo que eu salte para o rio? Esta observação tocou-me profundamente, e senti que o meu nervosismo inexplicável era um pouco estranho. Tentei negar, mas a Isabel já tinha saído do corrimão, não vou. As suas palavras não tinham a intenção de me tranquilizar. Eu não seria tão autoindulgente. Mas o seu olhar trêmulo e sem vida ressurgiu diante de mim. Fiquei em silêncio por um momento e, depois, por algum motivo, disse, eu ajudo-te. Fiz uma pausa, apercebendo-me da insuficiência daquela afirmação, e acrescentei, trata-se também de me ajudar. Na verdade, a maneira de ficar longe de problemas é simples, disse Isabel, aparentemente alheia às minhas palavras. Basta ficar longe de mim e não terás de fazer essa escolha, ou posso simplesmente desaparecer da escola e parar de incomodar os outros. Do que é que ela estava a falar? Uma onda de raiva invadiu-me e respirei fundo. Não disse que o queria destruir. Gostava de tentar, disse Isabel calmamente. Suspeito que o seu poder advém de algum tipo de favorabilidade gerada por um processo específico. Se eu ficasse em casa, sozinha, sem ir à escola, e não encontrasse nenhuma personagem da trama, ele provavelmente perderia a sua fonte de energia. Franzi a testa. Isso é apenas uma suposição sua. Já considerou que o castigo que ele impõe também pode ser dirigido a si? Isabel cantarolou. Já tentei testá-lo antes, e ele está muito preocupado com a minha morte. Provavelmente não consegue mudar de hospedeiro a não ser que seja desvinculado. Agora parece que a nossa destruição mútua é o nosso melhor destino. Isabel, levantei a voz. O que quer dizer? Fez uma pausa, subitamente surpreendida com a minha rapidez. Ela acalmou-se, olhando para mim sem expressão, pensando por um momento, está zangada. A minha raiva intensificou-se, o que mais? Por que razão estaria zangado? Ela hesitou por alguns segundos, parecendo confusa. Eu não te quero arrastar para baixo comigo. Eu ri-me, irritada. Achas que estou zangado por causa disto? Isabel, tu és um ser humano. Ainda nem sequer tens 20 anos. Ainda tens 60 ou 70 anos de vida. A tua vida não devia acabar com um sistema idiota que aparece de repente. Ela encarou-me, com a voz quase inaudível, pensei. Eu não conseguia ouvir bem, o quê? Tu e eu não temos nada a ver uma com a outra, disse ela, parecendo ainda mais confusa. Por que é que estás zangado com a minha escolha? Fiz uma pausa, quem disse que não interessa? Eu não sou o protagonista masculino de Ur. Isabela encarou-me. Não me culpou quando nos conhecemos. Também estava zangada naquela altura. Eu não percebi a situação na altura e descontei a minha raiva em si. Devo desculpas, por isso não é por isso que lhe estou a oferecer um guisado. Se continuar a contactar-me, haverá mais problemas no futuro. Os olhos de Isabel permaneceram em silêncio. Mesmo que não tenha sido a minha vontade, já que causei isto, tenho a obrigação de resolver. O que se passa contigo? Perguntei, com uma sensação de impotência a crescer no meu coração. Acabamos de comer guisado, por que é que de repente está a pensar nisso? És uma boa pessoa, disse ela, apanhando-me de surpresa e dando-me o cartão de bom rapaz. Então.
Só porque te convidei para comer guisado, sou uma boa pessoa. Os padrões desta rapariga para ser uma boa pessoa são realmente muito baixos, não são? Mais do que isso, Isabel abanou a cabeça, com os olhos claros. É raro eu ser gentil. É preciso pensar bem. As suas palavras soaram-me como as presas ameaçadoras de uma cria de tigre recém-nascida, completamente inofensivas. Senti vontade de rir. Talvez fosse a brisa da noite, ou talvez o facto de estar bem alimentado e bem alimentado, mas uma rara sensação de impotência surgiu subitamente dentro de mim. Estendi a mão para lhe alisar o cabelo, suavizando a voz e olhando para ela, eu disse que te ajudava. Ela olhou-me atentamente, depois, de repente, estendeu a mão e afastou a minha mão, virando-se e indo embora. Qual é a reação de oh? Eu ainda estava incrédula quando a Isabel se virou de repente. Um olhar sério enfeitou o seu belo rosto, e ela disse algo hilariantemente trocista, da próxima vez que comeres guisado, não tentes ser demasiado agressivo. Não há nada de vergonhoso em comer um guisado shabu-shabu. Fiquei furiosa. Quem é que está a tentar ser agressiva? Só estava preocupada que não ficasses satisfeita, por isso não briguei contigo. A Isabel encarou-me em silêncio e disse, oh. Ela virou a cabeça, cruzou as mãos atrás das costas, com uma bala de menta entre os dedos, e atirou-a delicadamente para a minha palma. Passado um bocado, ouvia dizer, para aliviar o picante, Sênior. 05. Depois desta confusão, a relação entre a Isabel e eu sofreu uma mudança sutil. Quando nos conhecemos, tínhamos alguma hostilidade uma pela outra, mas talvez por sermos as únicas duas pessoas no mundo que sabiam da existência deste jogo e por trabalharmos para o mesmo objetivo, adquirimos inevitavelmente um sentido de identidade mais forte, e uma compreensão tácita dos truques uma da outra. Este paradoxo fez com que o sistema desaparecesse durante uma semana e, após regressar, ainda ficou lento durante algum tempo. Era óbvio que as ações de Isabel lhe tinham suprimido a moral. Mas, em breve, a criatura de alta dimensão que se auto-intitulou Luna recuperou a sua força. Todos os dias, quando eu e Isabel nos encontrávamos, quase tocávamos na questão de escolha múltipla mais de 3 vezes. Por exemplo, numa segunda-feira comum. Hoje é mais um dia de sol. Encontrei o meu príncipe encantado ideal assim que saí do dormitório. Como é que queres que o Javier te acorde a semana toda? R. Um beijo apaixonado de bom dia. B. Uma pancada dominadora na árvore. C. Uma confissão sincera. D. Uma oportunidade rara de fazer um pedido. O Carlos ainda estava um pouco confuso sobre o motivo pelo qual eu tinha deixado de me mexer, mas eu já estava habituado. Virei-me e deparei-me com as mãos entrelaçadas de Isabel. D. Iluminou-se. Não era do tipo bonitinha e inocente. Mesmo com a sua boa aparência, a sua postura era a de uma típica rapariga enérgica, os punhos cerrados, a expressão impassível. Ela disse-me secamente, Sênior, quer fazer um pedido? Sim, respondi fria e calmamente, ao olhar interrogativo do Carlos. Vá em frente. Quero os nudos picantes com banha de porco do primeiro andar do terceiro refeitório, e o pãozinho picante com carne de porco do refeitório do primeiro refeitório, com um pacote de molho de pimenta. A Isabel nem pestanejou, abanando o punho para mim sem sinceridade, como um gato da sorte sem emoção. Obrigada, Sênior. O mecanismo de execução foi acionado, e eu só consegui cerrar os dentes e concordar, ok. Carlos não compreendeu, mas ficou profundamente chocado. Por exemplo, quarta-feira, quando as aulas estiveram cheias durante todo o dia. A Luna não se deixa enganar desta vez. Na aula de matemática avançada, uma voz robótica resmungou. A Isabel e eu tínhamos perdido a esperança. Como não havia escapatória, simplesmente sentámo-nos juntas no meio das expressões confusas das pessoas à nossa volta, prontas para discutir contramedidas a qualquer momento. Uma aula terminou sem incidentes. O sistema gritava de raiva, mas eu ignorei e estava prestes a sair com a mochila quando uma voz inoportuna me soou aos ouvidos. A aula gratificante passou rapidamente. Você, ansiando por uma vida romântica, deseja um belo encontro fora da sala de aula. Então, como espera que a história se desenvolva a seguir? R. O Javier leva-te a um almoço romântico à luz das velas. B. Javier compra-te um ramo de flores e confessa-te o seu amor. C. O Javier leva-te a passear na floresta. D. O Javier convida-te para um cinema privado para um momento a sós. Isabel, por que é que tenho de ir a um encontro com ele? Isabel, és apenas uma novata que anseia por uma vida romântica, Trocámos olhares frios e, antes que as opções surgissem, disse decisivamente, vamos. Para onde? Perguntou Isabel, franzindo o sobrolho, mas ainda assim pegou na sua bolsa. Um tempinho a dois, respondi sem expressão. Um cinema privado. Já devia ter sido há tanto tempo. Meia hora depois. Vocês os dois, têm a certeza de que querem ver isto? A funcionária do cinema privado perguntou repetidamente e, com um sorriso constrangedor, mas educado, mostrou-nos o documentário Os Escolhidos. Escolhemos bolsas pequenas e 3 poltronas reclináveis ligadas e com comando.
Eu e a Isabel escolhemos tacitamente as poltronas de cada extremidade. Pouco antes de apagar as luzes, Isabel disse de repente, pode deixar as luzes acesas. Quem é que vê um filme sem apagar as luzes? Lancei-lhe um olhar estranho, pensativo, mas mesmo assim acendi todas as luzes. Não precisa de tanta coisa. Um candeeiro de mesa serve. Isabel acabara de avistar um pequeno candeeiro de mesa numa pequena mesa próxima. Quando ela estava prestes a aproximar-se, eu já o tinha pegado e colocado na sua palma. Ela fez uma pausa, os seus olhos pretos e brancos fixos em mim. Talvez percebendo que eu não ia falar, pegou cuidadosamente no candeeiro com a mão. A luz laranja quente iluminou as linhas na sua palma. Ela baixou os olhos, as suas palavras, extraordinariamente gentis e frágeis, obrigada. Ela tem medo do escuro. Apesar desta suspeita, não perguntei. Recostei-me calmamente na cadeira e iniciei uma discussão puramente académica com a Isabel. Depois de ver o documentário, o meu sistema, outrora energizado, perdeu a força para gritar e só conseguiu murmurar, confuso, precisas de ver documentários no encontro. Claro que eu e a Isabel optámos por ignorar. O encontro desportivo de outono é já este fim de semana. Não me inscrevi em nenhum programa, mas a Isabel inscreveu-se na corrida de 5.000 metros. Quando vi a lista pela primeira vez, cuspi toda a minha garrafa de água mineral. Cof, cof. Tossi incontrolavelmente, mas de repente uma mão bateu-me nas costas, ajudando-me a respirar. Virei-me e vi que era Isabel, a sua bondade invulgar deixou-me cauteloso, mas não consegui conter a curiosidade. Estás louco, ou eu? 5 quilómetros. Sim, Isabel assentiu calmamente, parecendo animada, semicerrando ligeiramente os olhos. São só 5 quilómetros. Consegues terminar? Expressei a minha dúvida. Não brinque. Claro, disse Isabel lentamente, mas tem de cooperar comigo. No dia da competição desportiva, finalmente percebi o que ela queria dizer com cooperação. 5 quilómetros eram claramente demais para Isabel. A meio da corrida, parecia trêmula, com as bochechas pálidas, como se estivesse prestes a desmaiar. O seu ritmo abrandou e, finalmente, ela tropeçou e agachou-se a meio do caminho. O meu rosto empalideceu. Saltei a vedação para ajudar, mas ela virou-se e olhou-me de longe. Era um olhar indescritível, mas percebi instantaneamente o que ela queria dizer. Com certeza, no segundo seguinte. Bip. Gatilho especial da trama detectado, dia do desporto, desencadeando uma cena de romance de 5 estrelas. Agora, está completamente exausta de terminar este projeto e prestes a desmaiar. Olhas para o bonitão Javier na bancada. Quais são os seus planos? A. Pedir ao Javier para te carregar para a enfermaria como uma princesa. B. Pede ao Javier para te pegar, beijar e dizer que és incrível. C. Pede ao Javier para te carregar pelo resto do caminho. D. Escolha uma das 3 opções aleatoriamente. No momento em que o sino mecânico soou, soube que a Isabel tinha ganho novamente. Bip. Sob os olhares da multidão, Isabel, que estava pálida momentos antes, levantou-se lentamente. A sua fraqueza anterior parecia uma ilusão. A sua respiração rápida abrandou e ela retomou a corrida. Escolha, 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 bip, erro, erro. Pela segunda vez, a pergunta de escolha múltipla aparentemente indestrutível rachou, dissipou-se e finalmente transformou-se num rosa cintilante que ninguém conseguia ver. O sol brilhante de outono brilhava intensamente, como um silencioso fogo de artifício que pertencia apenas a Isabel e a mim. Contemplamos as duas aquela bela cena, os nossos lábios curvando-se simultaneamente. Ocorreu um paradoxo na questão da seleção, um erro de programa. Entretanto, o público, que estava entusiasmado com a discussão, observava a rapariga que se levantara e correra toda a distância animadamente e começou a aplaudi-la. Comecei a correr com ela por cima da vedação. Os meus exercícios de longa duração proporcionaram-me um excelente condicionamento físico. Uma corrida de 5.000 metros não era nada, especialmente com apenas 2.000 metros restantes. Cheguei à meta um pouco à frente da Isabel, limpei o suor da testa e preparei-me para a receber, e, de facto, foi a última a chegar à meta. No meio da aclamação avassaladora, os seus passos suavizaram-se e ela deu-me um sorriso radiante. Os seus olhos estavam brilhantes, as suas pupilas claras e o seu sorriso radiante, tão brilhante como o céu limpo e sem nuvens do dia. Até os cantos do seu cabelo estavam manchados com gotas brilhantes de suor, um forte contraste com o seu habitual distanciamento. Como que a implorar por elogios, o rosto de Isabel estava repleto de uma presunção limpa e discreta que me fazia lembrar o meu gato em casa. Por vezes, depois de recuperar o comando que eu tinha deixado cair, levantava a cauda e abanava, com os olhos azuis fixos em mim, à espera que eu lhe esfregasse a cara. Fiquei em silêncio, Isa. Mas, sem aviso, ela cambaleou para a frente, desta vez a sério, desmaiando nos meus braços. Apanhei um susto. Ao ver o seu rosto, quase translúcido na sua palidez, e ao recordar a sua expressão aparentemente calma, algo fez clique na minha mente, e um sorriso débil, algo desamparado, surgiu. Por isso, ainda estou a tentar ser corajosa, de verdade.
Não sei como descrever os meus sentimentos naquele momento. Depois de a levar para a enfermaria, o médico disse-me que era apenas hipoglicemia, nada de grave, apenas 2 frascos de glicose. Fiquei ao lado dela, a olhar para o seu rosto, tão em paz, como se estivesse a dormir. As minhas mãos coçavam e não pude deixar de lhe beliscar delicadamente a bochecha. Idiota! Se ainda estivesse acordada, dava-me certamente uma palmada na mão e olhava-me com aquele olhar estranho e pervertido. Mas ela estava a dormir, tão quieta e bem comportada, como uma jovem que nunca conheceu o mundo. Por isso, não pude deixar de rir. O sorriso entre as minhas sobrancelhas aumentou, inundando finalmente o meu coração como uma maré. O meu coração batia como uma maré crescente, cada batida mais forte. Quase conseguia ouvir o eco nos meus ouvidos. O momento mais intenso foi congelado no tempo quando ela me sorriu sob a luz do sol. Ouvi alguém a bater à porta do meu coração e, sem esperar por uma resposta, invadiu sem qualquer motivo. 06. Depois deste paradoxo, o sistema desapareceu durante quase um mês. A Isabel e eu éramos realmente incomparáveis na nossa capacidade de explorar brechas. O sistema rígido era completamente incapaz de compreender as nossas verdadeiras intenções e era derrotado vezes sem conta. Ao mesmo tempo, como eu e Isabel éramos tão próximas todos os dias, começaram a espalhar-se rumores estranhos pela academia. Até o meu colega de quarto, o Carlos, começou a olhar para mim de forma estranha. Diz-me a verdade, perguntámos o Carlos e eu, com seriedade, a caminho da aula dessa manhã. Está a perseguir Isabel? Franzi a testa. Onde é que ouviu isso? Seu filho da puta. Carlos não conseguiu evitar praguejar. Trazes-lhe o pequeno almoço todos os dias, carregas a mochila dela, e as pessoas viram-te a ti e ela lá fora, a arrastá-la para comer e ver filmes juntos. Da última vez, durante a aula de educação física, ela estava a correr, e até correste com ela. Isto não é perseguição. Eu. Como é que lhe podia dizer que trouxe o pequeno almoço por causa do sistema? Carreguei a mochila dela porque tinha medo que ela desmaiasse, arrastei-a para comer para provar que conseguia lidar com comida picante, só vi documentários e corri na aula de educação física porque queria gozar com ela por correr 800 metros em 5 minutos. Não, isto não é bem o que se chama uma perseguição. Carlos bateu-me no ombro. Isto chama-se lamber o rabo de alguém. Javier, nunca pensei que acabasse assim. Eu. A Isabel é muito simpática, começou a divagar Carlos, regressando à sua natureza maternal. Eu costumava pensar que o teu temperamento não combinaria com ela, mas agora que penso nisso, estás disposto a ser um cão lambedor por amor, está na altura de eu me sentir à vontade. Não aguentava mais, as minhas têmporas latejavam. Carlos, não me obrigue a bater-lhe. Como te atreves a fazer isso e não assumir a responsabilidade, disse o Carlos, impassível, dando-me uma palmadinha no ombro com um sorriso brincalhão. Está tudo desarrumado agora, por isso ninguém vai acreditar nas suas desculpas. Estava prestes a dizer algo quando, de repente, vi sobre Isabela aproximar-se à distância. Tinha adquirido o hábito de comer e ir às aulas com ela todos os dias, mas ela parecia estar a fazer revisões ultimamente e não tinha sido vista durante todo o dia. Instintivamente, quis chamá-la, mas outro rapaz interrompeu-me. Isabel. Fiz uma pausa, olhando para o rapaz alto e magro que estava entre mim e Isabel. Diego. SSR, trama desencadeada. Diego, favorabilidade 55/100. Um tipo porreiro e popular na turma. Meu Deus, se o apanhar, ganhará 1000 pontos. Eu conheço. Diego, do departamento de informática ao lado. Estávamos na mesma equipa na competição Bicreatian. Olhei para o rosto de Diego. Tinha um nariz afilado, lábios finos, sobrancelhas frias e feições bonitas. No topo da cabeça tinha uma barra rosada, comprida e engraçada, mais de metade preenchida com um líquido cor de pêssego. 55. É bastante. Nunca vi um número tão elevado antes. Eu bufei baixinho. Isabela ainda estava a usar fones de ouvido. Quando ela olhou para cima, o seu olhar passou de mim para o Diego, o seu olhar calmo. E aí? Obrigado pelo guarda-chuva da última vez, disse Diego, tirando da mala um guarda-chuva cuidadosamente dobrado. E o que me disseste antes? Fez uma pausa. Tens tempo depois da aula para jantarmos juntos? De onde veio o guarda-chuva? Quando é que isso aconteceu? Eles eram próximos. Até comer juntos. Eu estava inexplicavelmente irritado. Cerrei os dentes, doendo-me as bochechas. Queria virar-me e ir embora como o Carlos, que já tinha escapado, mas uma emoção inexplicável conteve-me. Eu era como uma estátua de cimento, engessada no lugar, incapaz de controlar a minha expressão. Eu só conseguia encarar a Isabel. É só um pequeno favor, disse Isabel, abanando a cabeça. Desculpe, não tenho tempo hoje. Talvez noutro dia. Diego não discutiu, apenas assentiu e foi-se embora. A Isabel passou por mim casualmente. Antes de passar, ela parou e olhou de soslaio para mim, com uma réstia de dúvida no olhar. Por que é que ainda está aqui parada? Parecia que tinha dado um murro em algodão,
a minha raiva surgindo sem ter para onde desabafar. Só consegui perguntar sarcasticamente: onde está o guarda-chuva? Franziu ligeiramente o sobrolho, aparentemente relutante em dizer mais alguma coisa. Bem, é uma questão de escolha múltipla que o sistema me deu. Questão de escolha múltipla. Fiquei sério. Voltou? Quando aconteceu? Começou a apontar a outros alvos. Homens de nível UR como tu são muito difíceis de lidar. Precisas de encontrar um SSR. A voz mecânica do sistema soou de repente: Luna desistiu de ti. 10 SSRS valem um de vós, de qualquer maneira. Isabel ignorou: já passou uma semana. Não admira que não tenha havido nenhuma pergunta de escolha múltipla relacionada comigo esta semana. Bloqueei seletivamente e limitei-me a olhar para a Isabel. Por que é que não me disseste? Por que é que não me disse que tinha outra pessoa para definir as perguntas? Já passou uma semana. Se não o tivesse visto pessoalmente, estaria a Isabel a planear mantê-lo em segredo. Estou a dizer-te. Isabel baixou os olhos, a voz fria. Há alguma necessidade? Pensei que tinha ouvido mal, o que disse. Ainda bem que ele não fez perguntas, disse Isabel, com a expressão ainda calma. Foste libertada do perigo. O sistema disse-me que tudo o que viste era um bug. Será corrigido em breve. Eu trato de tudo o resto sozinha. Isabel, perguntei-lhe palavra por palavra, com uma chama inominável a crescer dentro de mim. O que quer dizer com isso? De repente, ela levantou a cabeça e encarou-me em silêncio. As emoções nos seus olhos eram complexas, como se agitassem com algo não dito. Mas, no momento seguinte, essas emoções, desesperadas por se libertarem, estavam seladas nos seus olhos, adormecidas sob aquele mar escuro. Não é nada, disse Isabel, virando-se. Está livre. Agarrei-lhe o pulso. Pensei que nós... O que é que eu pensei? Pensei que eu e ela éramos amigas que tínhamos passado por momentos bons e maus juntas. Pensei que o sorriso que ela me dirigiu era um sinal de reconhecimento da minha existência. Pensei que a forma como ela me provocava por não conseguir lidar com comida picante e me ajudava a preparar o molho era porque queria comer comigo. Pensei, seguiu-me em silêncio, que na verdade era porque, na mente dela, eu era diferente de todos os outros. De repente, não consegui continuar. Ela continuou sem virar a cabeça. Os seus ombros tremeram ligeiramente, depois acalmaram rapidamente. Sem dizer uma palavra, ela retirou a mão. Javier, disse ela suavemente. Obrigada. A minha mão parecia vazia, assim como o meu coração. Ela tinha razão. Se não fosse este sistema que apareceu de repente, se não fosse o meu mundo se tornar tão horrível de repente, se não fossem aquelas perguntas ridículas de escolha múltipla, eu não me teria cruzado no caminho dela. Não teríamos discutido lado a lado, não teríamos festejado com um high-five de repente, e depois conversado e passeado ao longo do rio B. Não lhe pago o pequeno almoço, e ela não me traz snacks de vez em quando, insistindo numa troca recíproca. Não vejo documentários de matemática no meu cinema privado com as luzes acesas como um psicopata, e ela não me atira a mala com tanta naturalidade, chamando-me Javier, o veterano prestável, com um toque de sarcasmo. O nosso encontro foi um mal-entendido. O mal-entendido foi resolvido, o problema acabou e não parece que tenha motivos para a procurar novamente. De modo nenhum. Isabel, ironizei, apertando-a novamente, sem deixar espaço para resistência. Quem pensas que eu sou? Consegues esquecer o que disse? Resolver o meu problema não é o mesmo que reparar o sistema. Eu disse que te ajudava, então como posso ir embora agora? Não preciso da sua ajuda, entusiasmou-se de repente. Eu consigo fazer isto sozinha. És um merdas, xinguei. És apenas um idiota. Passas os dias a sonhar em aniquilar uma máquina, a encontrar um paradoxo à custa de gastar demais. Não me importo contigo, e não te levas a sério. E se eu me meter mesmo em problemas? Isso não é da tua conta, Isabel virou-se. Não quero morrer com isto. É isso mesmo. Preciso de amor e só quero que as pessoas gostem de mim. Estes últimos dias têm sido muito difíceis. Já viram a popularidade do Diego neste momento? Em breve, vou conseguir conquistá-lo. Não só ele, mas o segundo, o terceiro também. Ao ouvi-la dizer isto, a raiva no meu coração foi como uma colher de óleo quente a ser despejada sobre ele, incendiando-se instantaneamente num fogo intenso, ameaçando consumir toda a minha racionalidade, mas depois vi os seus olhos. Isabel, baixei a voz, estás prestes a chorar. Aqueles olhos, como se estivessem num céu nublado, estavam marejados, como se a chuva estivesse prestes a cair. Nunca a tinha visto com aquela expressão. Ela entrou em pânico por um momento, depois acalmou-se, dizendo palavra por palavra, estou zangada contigo. Desta vez, estava praticamente a rir-me dela. Inclinei-me e disse, Isabel, pensa nisto como se estivesses a escolher um alvo. Não sabes que tipo de pessoa é o Diego, mas eu sei. Ele tem uma namorada diferente durante todo o ano. Ele compete comigo, e uma mulher diferente traz-lhe comida todas as noites. Estás a tentar conquistá-lo. Não te deixes enganar.
Parecia completamente alheia à situação de Diego. Parou por um instante e depois franziu o sobrolho. Não percebi. Todos os homens são assim. Como poderia perceber? O Diego tinha uma expressão estoica. Quem imaginaria que ele estava constantemente a tecer múltiplas narrativas? Não me queria deter nele, mas, impulsivamente, deixei escapar tudo o que não devia ter dito. Se realmente quer escapar ao sistema, em vez de tentar conquistá-lo, porque não vem ter comigo? Mas antes que eu pudesse terminar, Isabel, finalmente acalmando, afastou abruptamente a minha mão, acelerando as palavras, mesmo que o Diego seja esse tipo de pessoa, e então? No máximo, somos apenas mutuamente benéficos. Não está melhor assim. Olhei para ela, incrédula, mas ela não recuou, apenas me encarou fixamente. Ela até atendeu um telefonema mesmo à minha frente. Ok, ela baixou os olhos, no próximo domingo, ok, vejo-te lá. Diego. Depois de desligar o telefone, a Isabel voltou a olhar para mim. Também ouviste? Vou sair com ele no próximo domingo para completar a estratégia. Mesmo para algo assim, ajudas-me. Forcei um sorriso torto no meu estado de espírito extremamente infeliz. Ok, claro, Isabel. 07, a Isabel e eu separámo-nos em maus termos nesse dia. Não a voltei a procurar durante o resto do tempo. Quando nos encontramos na estrada, éramos como dois estranhos, passando um pelo outro indiferentemente, sem dizer uma palavra. O Carlos ficou curioso e perguntou-nos o que tinha acontecido. Contei-lhe superficialmente que tínhamos tido uma discussão recente e saí de casa enquanto ele tentava persuadir-nos a parar. Claro, não podia ignorar Isabel. Não acreditei numa palavra do que ela dissera naquele dia. Isabel devia ter encontrado algo que lhe mudasse a personalidade. Mas resistiu à comunicação e, obviamente, não estava disposta a contar-me o que aconteceu. Assim, o mais urgente era pensar numa contramedida, observar o que Isabel estava a fazer durante aquele período e descobrir o motivo do seu comportamento anormal. Falso, uma forma de confundir os forasteiros. Dito isto, quando vi que ela realmente saiu com o Diego no domingo, as minhas defesas ainda estavam quebradas. Droga. Já lhe tinha dito que o Diego não era boa pessoa, e que ela foi mesmo ao parque de diversões com ele. Ela foi, e até usou uma saia. Nunca a tinha visto de saia, então como é que o Diego poderia ter visto? O Diego, aquele idiota, até lhe tocou na mão. Caramba, por que é que a Isabel simplesmente não deu um murro naquele velhote até à morte? Segui os dois, furioso ao ponto de entrar em combustão espontânea, tentando constantemente esconder os meus rastros e suprimindo a vontade de correr para eles e destruí-los. O parque de diversões era novo, por isso comprei um bilhete e segui-os para dentro. Assim, andámos numa espécie de montanha-russa pendular. Ao ver o rosto pálido da Isabel, fiquei ainda mais furioso. Amaldiçoei mentalmente o Diego por ser tão indelicado. A Isabel já estava com a saúde debilitada e ele estava a levá-la para este tipo de brinquedos. E ela foi mesmo junto. Ela não era burra. A minha raiva aumentou. Fui comprar uma garrafa de água gelada para me refrescar, mas quando regressei, tinham desaparecido os dois. Franzi a testa e olhei em redor. Não estavam nem perto de nenhuma das atrações ao ar livre, exceto uma. Olhei para a única atração interior da zona, a casa assombrada, e a minha expressão escureceu subitamente. Olá, perguntei ao porteiro. Acabaste de ver uma rapariga de saia liga e um rapaz todo de preto a entrar. A rapariga era muito branca e parecia um pouco distante. O funcionário estava claramente confuso. Duas raparigas que tinham acabado de sair do meu lado olhavam-me furtivamente. Finalmente, uma delas, como se estivesse a decidir-se, aproximou-se e falou comigo. Olá, pensamos ter visto a pessoa de quem estavas a falar. Fui direto ao assunto, eles entraram. Porque a rapariga parecia relutante, disse a rapariga hesitante. Estávamos na fila um pouco à frente deles. Ela disse que não gostava de casas assombradas, mas o miúdo insistiu em acolhê-la, dizendo que a protegeria, por isso ficámos de olho nela. Mas entramos primeiro, e não sei se já entraram. A minha expressão mudou. Obrigada. Olhei para a fila à minha frente, cerrei os dentes e virei-me para a equipa. Aquela rapariga é minha irmã. Estou preocupada que algo lhe possa acontecer lá dentro. Posso entrar primeiro e encontrá-la? Ah, mas não está aqui ninguém a sério. NPC. O funcionário hesitou. E ela não está acompanhada por alguém. Ela tem medo do escuro, encarei o funcionário. Por favor. A casa assombrada, escura como breu, estava completamente escura, com uma música sinistra a tocar. Segui em frente, sem sequer olhar para as armadilhas próximas. Era uma casa assombrada com várias cenas. Não devia estar tão distraído, mas, a combinação de um parque de diversões, uma casa assombrada e um Diego de nível SSR fez-me facilmente lembrar o estilo do sistema. Com certeza que haveria algumas perguntas. O meu passo parou de repente e dei alguns passos para trás, entrando na sala espelhada ao meu lado. Normalmente, ninguém ficaria num lugar tão estranho durante muito tempo, mas este era o único lugar com um pouco de luz naquele espaço. Os meus ouvidos sempre estiveram apurados e, tal como naquele momento, captei com precisão o som de alguém a respirar.
Aproximei-me cada vez mais e, finalmente, num canto escuro, vi a rapariga, agachada e encolhida no chão. Nesse momento, uma onda de sofrimento ameaçou despedaçar-me. Agachei-me e abracei a Isabel. Tremia, todo o corpo estremecendo, o rosto enterrado nos seus longos cabelos negros. Segurei-a com força nos meus braços, a sua respiração fraca soprando contra o meu peito, arrepiando-me. Acariciei-lhe as costas repetidamente. Está tudo bem, vou ter contigo. A sua mão agarrou a minha manga, apertando-a de repente, o pequeno pedaço de tecido amassando-se enquanto ela puxava. Ouvi a sua voz suave. Eu claramente não fiz o teste. Só depois de ela me lembrar é que reparei na pergunta fraca de escolha múltipla abaixo dela. Presa numa casa assombrada, separada dos seus companheiros, a lanterna do seu telemóvel com defeito. Neste momento de terror, escolhe. A. Fazer com que o Javier apareça diante de si. B. Pedir ao Javier para te ligar. C. Pedir ao Javier para te levar de volta para a escola. D. Todas as 3 opções anteriores. Nenhuma das opções se acendeu, e ela encolheu-se num canto escuro, sozinha, com um medo avassalador. Javier. A voz de Isabel era ainda suave. Eu não fiz o teste, então por que é que apareceste na mesma? Eu esforcei-me tanto, tentei tantas vezes desde criança, mas parece que não adianta. Não percebia o que ela dizia, nem perguntei porque é que o meu nome estava entre as opções. Simplesmente abri o telemóvel e liguei a lanterna, como naquele dia no teatro privado, em que coloquei a luz na palma da mão dela. Ela tremeu e apertou-me a mão, depois olhou para cima. Vi, naqueles olhos contra o céu nublado, chuva a cair. Não havia muitas lágrimas, apenas 2 faixas nas suas bochechas pálidas, a pingar gota a gota. Não consigo. As lágrimas de Isabel continuaram a cair. Disse-me que se eu fizesse uma escolha, tu aparecerias imediatamente, mas eu não queria. Eu não queria fazer essa escolha por ti. Não fizeste uma escolha, e eu não apareci por causa da pergunta, interrompi-a rudemente. Encontrei-me aqui. Ela encarou-me sem entender. Tenho pensado muito nos últimos dias e ainda não percebi porque é que mudaste de atitude de repente, mas está tudo bem. Só te quero dizer, não penses que estou a ser manipulada porque o sistema conhece-te, limpei-lhe as lágrimas. Eu sei exatamente o que estou a fazer. O facto de gostar de ti não tem nada a ver com este jogo de estratégia. Ela continuava atordoada, nada parecida com a Isabel de sempre. O que é que disseste? Estou a dizer, cerrei os dentes, que gosto de ti, gosto de ti. Sou como uma pessoa possuída. Penso em ti a toda a hora. Mesmo quando não és simpática comigo, acho isso cativante. Estou perfeitamente satisfeita por comer comida picante contigo. Quero exibir-me quando te pago o pequeno almoço, porque é para a rapariga de quem gosto. Sigo-te como uma idiota todos os dias. Por isso, mesmo que o sistema não existisse, eu ainda viria porque não suporto ver o Diego a namorar contigo, ou ver-te sorrir ele. Estou a ficar louca de ciúmes, enfureci-me, extravasando o meu ressentimento. Estou até a pensar. Como é que sou pior do que ele, Isabel? O Diego é mais bonito do que eu, ou tem melhores notas, ou um corpo melhor. Mesmo para os padrões do jogo, eu valho 10 vezes mais do que ele. Tu acompanhaste-o ao parque de diversões, e eu tive de implorar para ficar contigo mais tempo. O Carlos até me chamou puxa-saco. Porra, eu desisto. Admito que sou puxa-saco, e então? Podes, por favor, olhar para mim. O rosto pálido de Isabel curou completamente. Para com isso. Eu não. Simplesmente vi tudo, disse eu, ainda pensativa. Ele até aproveitou a oportunidade para te dar a mão, e eu nem me atrevi a tocar-te. Pare com isso. A voz de Isabel tornou-se ainda mais alta. Cerrou os dentes e olhou para mim, ainda agarrada a ela, com uma expressão indescritível. Passado um momento, ela disse, afastei-me da mão dele. HMPH, disse eu sarcasticamente, até lhe ofereceu um guarda-chuva. Javier, já acabaste. Isabel pareceu intolerante. És um porco. Eu sou um porco. Não conseguia acreditar no que eu via. Já viste um porco tão bom como eu? Tu. As lágrimas de Isabel desapareceram sem deixar rastro, como se tentasse reprimir alguma coisa. Não vê. Fiz uma pausa, olhando fixamente para os olhos negros e rígidos da rapariga. Ela pareceu reunir coragem e, no momento seguinte, beijou-me. Eu desmaiei completamente. Depois, no segundo seguinte, todo o mundo escuro pareceu ser iluminado por uma luz invisível, espalhando-se camada a camada. A favorabilidade do herói de nível UR, Javier, atingiu o máximo, missão concluída, desvinculação em curso. Desbloquear, 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 sinal sonoro, erro, erro. Ocorreu um paradoxo na visão do mundo, um erro de programa. BIP, reparação do programa em curso. Aprovado, o paradoxo apelado pela host número 0000, Isabel, é válido, e a visão do mundo foi abolida.
Depois, as palavras redondas, a barra cor-de-rosa de favorabilidade e as estranhas caixas transparentes de eleição que apareceram à minha vista durante vários meses desapareceram e transformaram-se num céu cheio de luz fluorescente, que se abateu sobre mim. Eu ainda estava atordoado quando a Isabel, de repente, me puxou e olhou para mim em silêncio. Ainda te lembras de mim? Eu. Fiquei logo alerta. Acabaste de me beijar e queres fingir que nada aconteceu. Isabel, não podes brincar com os sentimentos. Isabel. Disse sem expressão. Então faz-te conta que não aconteceu nada. No segundo seguinte, agarrei-lhe o pulso e beijei-a. Zombei-lhe ao ouvido com orgulho e preguiça. Não aconteceu nada. Nem penses nisso. 08. Quando eu e Isabel saímos da casa assombrada, por acaso vimos o Diego parado à porta com a testa franzida. Estava a cobrir a cabeça e parecia um pouco confuso. Quando nos viu, olhou para nós calmamente e cumprimentou-me. Ele não reconheceu a Isabel. Ergui as sobrancelhas, pensativa, e depois passei por ele abertamente, Isabel de mãos dadas, sem me esquecer de a beijar mesmo à sua frente. Isabela. Depois de regressar à escola, Isabel explicou as suas recentes anomalias. Esta não é a primeira vez que estou ligada à Luna. Eu não era muito popular quando era criança, e os meus pais estavam ocupados com o trabalho, disse, com os olhos baixos. Eu não tinha realmente amor quando era criança. Talvez seja por isso que a Luna me encontrou. No início, fiquei muito feliz. Eu estava apenas na escola primária na altura, usando as perguntas de escolha múltipla da Luna, rapidamente conquistei o carinho de todos, professores, colegas de turma, família. Isso até me valeu alguns adereços inéditos, a aura de heroína, os filtros fofos. Mas, eventualmente, percebi que algo estava errado. Tinha crescido e sabia que isso não estava certo, por isso decidi desvincular-me. Doeu-me o coração e peguei na mão da Isabel. Isabel sorriu sem emoção. Parecia que eu tinha sucesso, mas também descobri que falhei miseravelmente. O chamado jogo de estratégia não passa de uma farsa completa. Qualquer pessoa cuja afeição eu tenha conquistado através das perguntas de escolha múltipla esquecerá tudo sobre mim quando for desvinculada. Acho que isso é justo. Sem o sistema, sem Luna, sem o jogo de estratégia, ninguém mais gostará de mim. Uma vez fiz uma promessa à Luna de que estaria ligada a ele para o resto da vida, mas escolhi desvinculá-lo. Traiu, disse Isabel, acalmando-se. Ele não me desvinculou, mas simplesmente deixou-me ver o mundo depois de o ter desvinculado. Disse-me que apenas aqueles que se sentem dignos de amor o invocariam e que, sem a sua ajuda, eu não seria amada por ninguém. Acho que está certo, mas não quero continuar. Não quero deter-me nisso aparentemente. Num sonho perfeito, disse ela, comecei a rebolar-me. Recusei-me a responder a qualquer uma das suas perguntas e aceitei silenciosamente o seu castigo até ao meu primeiro ano, antes mesmo de começar. Comecei a perder a memória. Sabia que eram as consequências da minha rebeldia, mas não me arrependi. Depois de um ano afastado, perdi finalmente completamente a memória, esquecendo tudo sobre a Luna. Ela escondeu a verdade, fingindo que era o nosso primeiro laço. Os 10.000 pontos eram falsos, foi apenas uma aposta que fiz com ela. Antes de perder a memória, ela disse-me que era impossível conquistar o amor dos outros sem a sua ajuda, porque os humanos, aos seus olhos, eram facilmente manipuláveis. Apresentei um paradoxo sobre esta visão do mundo. Se eu ganhasse a aposta, eles sairiam completamente daqui e deixariam de jogar o jogo da estratégia. Depois de o segundo paradoxo ter aparecido, recuperei a memória e lembrei-me de tudo, disse ela suavemente. É ainda pior. O mal é que me vejo, a começar a apaixonar-me por mim mesma. Mas sei muito bem que, se apaixonar por mim sob a manipulação do sistema, mesmo que marque 10.000 pontos, vai esquecer-me completamente. Senti que estava condenada, por isso negociei com a Luna. Disse que o ouviria e usaria a sua ajuda para perseguir outra pessoa, mas não queria que tivesse de escolher novamente. O perfil de Isabel manteve-se frio como sempre. Prefiro que te afastes de mim do que acabes por me esquecer. Então foste ter com o Diego, disse eu, irritada com a simples menção disso. E as 3 escolhas na casa assombrada. As escolhas na casa assombrada foram aproveitadas para me obrigar a fazer concessões. Isabel pareceu um pouco desconfortável. Ele viu isso, por isso ofereceu-me 3 opções que eu não podia recusar. Ele tentou-me, dizendo que me podia ajudar se eu precisasse. O que viu? Puxei-a para o meu colo, com uma expressão significativa no rosto. Viste que tinhas segundas intenções em relação a mim. Isabel. Ela deu-me um murro no ombro, mas não doeu. Acariciei-lhe a cabeça maliciosamente sob o seu olhar de desaprovação e beijei-a. Não podes simplesmente confiar um pouco mais em mim. Como é que eu vou saber? Isabel franziu o sobrolho. Verdadeiro ou falso é sempre difícil de dizer. Mas o meu amor por ti é genuíno, arqueei uma sobrancelha. Não é por manipulação, nem por algum dispositivo estranho no sistema. Oh, disse Isabel, inexpressiva. Então disseste antes que não podia ser conquistada. Eu. Sorri com um sorriso forçado. Também não disseste antes que querias que outra pessoa a conquistasse. Isabel ficou em silêncio. Então, olhamo-nos e rimos em uníssono.
Tudo naquele jogo de estratégia acabava connosco, e ninguém na escola, exceto o Diego, se tinha esquecido da Isabel, claro, isto porque a Isabel nunca tinha usado a pergunta de escolha com eles. O Carlos, em particular, ficou incrivelmente entusiasmado quando viu a Isabel e eu a regressar de mãos dadas. Finalmente, estamos juntos outra vez. Eu sempre disse que a Isabel era uma miúda tão simpática. Javier, se pedires desculpa, ela vai perdoar-te. A Isabel olhou para mim e disse, Javier. Mantive a calma. Podes tratar-me assim, Isabel. Isabel franziu os lábios e corou. Depois de começarmos a namorar, percebi que, apesar de parecer distante e excêntrica, a Isabel era, na verdade, bastante tímida. Talvez por nunca ter tido uma relação e não ter sido muito acarinhada, segundo ela, a mais pequena intimidade minha sobrecarregava-a. Ela era realmente adorável. Ainda ressentida com a sua antiga relação próxima com o Diego, arrastei-a e passei em revista tudo o que ela e o Diego tinham feito. Isso incluía oferecer-lhe um guarda-chuva, pedir-lhe que o pegasse e depois me devolvesse, fingindo que tinha sido ela a dar-lhe. Levei-a ao parque de diversões para brincar nos brinquedos das crianças e comprei dezenas de vestidos para ela usar, para eu ver. Depois de tudo isto, fiz questão de publicar uma atualização diária nas minhas redes sociais e, depois, vi os gostos do Diego encherem-me de satisfação. Carlos ficou sem palavras. Javier, o que se passa contigo? Só me lambes, mas por que é que tens de fazer isso para toda a gente saber? Bufei friamente, fico feliz. No final do semestre, eu e Isabel estávamos a competir pelo primeiro lugar no departamento. Era inteligente, trabalhadora e um pouco competitiva. Ignorava o namorar enquanto estudava, mas tendo em conta que agora ela pedia panela quente de pato duplo quando me levava a comer, alegando que queria algo mais leve, e que levava tão a sério os seus beijos de bom dia e boa noite, optei por perdoá-la. A Isabel perguntou-me uma vez porque é que eu era o único que conseguia ver o mesmo mundo estratégico que o dela. Eu disse-lhe que provavelmente era porque eu era o protagonista masculino de Ur. Mas eu sabia muito bem que não era esse o caso. A única coisa que escondi dela foi aquele dia na casa assombrada, quando um céu cheio de luzes caiu sobre mim e ouvi a mensagem final de Luna. Quando a anfitriã era ainda jovem, eu observava-a, via-a chorar sem ninguém para se importar. Via invejar outros que tinham amigos. Via-a escondida na escuridão, a dormir com apenas uma luz acesa. Nós, sistemas, estamos alocados a vários locais. Se for detectado algum paradoxo durante os testes, somos chamados de volta. Portanto, não temos emoções humanas e não compreendemos essas emoções manipuladas. Apenas nos esforçamos para provar a nossa própria correção. Nunca concordei com as ideias dela. Ela podia ter vivido bem comigo, mas não quis. A aposta que ela me fez quando tínhamos 18 anos foi a única vez que eu, enquanto sistema, demonstrei, talvez vocês, humanos, lhe chamassem compaixão. Eu secretamente plantei privilégios de administrador em si, permitindo-lhe ver a verdade do mundo. Talvez assim, ela possa realmente derrotar-me, embora eu duvide. Eu perdi, ela ganhou. Isto é algo que não imaginava, mas também parece ser o que eu esperava. O seu amor não foi afetado por mim, puro e brilhante, por isso nunca o vi claramente. Acontece que a verdadeira emoção humana é algo que não podemos tocar. A Luna será recuperada manualmente desta vez, mas, por algum motivo, ver a hospedeira chorar emocionou-me um pouco. Ela nunca chorou antes, ela ama-te mesmo. Então deve tratá-la bem. Afinal, é a menina que vi crescer. Embora a hospedeira tenha frequentemente desejado parecer comigo, não me importo. Afinal, eu sou apenas um sistema. Não tenho nada para lhe dar, mas consigo detectar que o meu corpo disperso antes de ser recuperado estava a brilhar. Parece ter curado um pouco o medo do escuro da hospedeira. Então, é isso. Eu acho que é muito bonito. Só isso. Adeus. Talvez seja por passar tanto tempo na sociedade humana que este sistema desagradável, rígido e estúpido aprendeu a fazer batota. A vida oferece muitas escolhas, levando a diferentes encruzilhadas, por isso acho que nunca contarei a Isabel que consegui assistir ao tutorial do jogo por um momento de compaixão. Ela só precisa de saber que eu gosto dela simplesmente porque é Isabel. Um dia antes da divulgação das notas finais, levei-a novamente a um cinema privado. A recepcionista lembrava-se claramente bem de todos nós e perguntou, com mestria, ainda é Os Escolhidos? Beijei Isabel na testa, tu escolhes. Vamos mudar, Isabel apertou-me a mão, com os olhos fixos em mim. Vamos ver Dimensões, desta vez. Dimensões, disse a recepcionista, perplexa. Isto é um filme. Não, o nome completo é Dimensões, uma caminhada matemática, acrescentei. Também é um documentário. Recepcionista. Antes de entrar na sala, ouvi-a enviar uma mensagem baixinho a alguém. Estou a dizer-te, aquele casal por quem eu era obcecada está finalmente junto, murmurou a jovem, mas por que é que ainda estão a ver documentários de matemática? Não consegui conter o riso e voltei a beijar Isabel. Ei, eu amo-te. Eu também. Ela pareceu finalmente compreender o que eu estava a dizer. Ela olhou-me séria, com as orelhas ligeiramente vermelhas, mas insistiu, eu também te amo.
Já estava completamente apaixonada por ela, sem opções. Já estava apaixonada por ele, sem pré-condições. Fim.